Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 11ª aula do nosso curso de Ciência de Dados com Python para apostadores esportivos. Até esse momento, a gente tem focado principalmente em dados unidimensionais e bidimensionais armazenados nas séries e nos dataframes, nos objetos séries e dataframes do Pandas. Frequentemente, é útil a gente ir para uma dimensão superior, ou seja, dados indexados por mais de uma ou duas chaves. Embora o Pandas ele nos ajude a lidar com objetos tridimensionais, um padrão muito comum na prática do dia a dia do cientista de dados é fazer uso da indexação hierárquica, também conhecida como multi-indexação. Com isso, a gente pode trabalhar com vários níveis de índice dentro de um único índice. Dessa forma, os dados de dimensão superior podem ser representados de forma compacta através de séries bidimensionais ou dataframes bidimensionais. Então, na aula de hoje, a gente vai explorar a criação desses objetos multi-index. Vamos fatiar e calcular estatísticas e algumas coisinhas que podem ser bastante úteis para a gente. Vamos iniciar conectando o nosso ambiente virtual e importando o Pandas e o NumPy. E vamos começar considerando como a gente pode representar dados bidimensionais dentro de uma série unidimensional. Então, a maneira mais direta da gente construir um índice múltiplo, seja uma série ou seja um dataframe, é simplesmente passar uma lista de 2 ou mais arrays com o mesmo índice para pro Pandas. Então, por exemplo, aqui eu vou criar um dataframe chamado df, que eu vou gerar números aleatórios. Eu quero gerar 4 linhas e 2 colunas. E esse dataframe vai ter como índice essas informações aqui. Vou colocar Chelsea, Chelsea, Arsenal, Arsenal. Também vou colocar como índice CV gols marcados e CV gols sofridos para ambos os times. As colunas serão home e away, que serão preenchidas por esse NumPy Random Range. Então vamos executar essa célula e aí vocês podem ver que ele criou um dataframe onde a gente tem como primeiro índice o nome do time, o segundo índice essa variável que a gente criou, CV gols marcados, CV gols sofridos, e nas colunas home e away a gente tem valores hipotéticos para essas variáveis. Então, essa é a maneira mais simples da gente criar multi-index. O trabalho da criação multi-index é feito em segundo plano. Da mesma forma, se você passar um dicionário com tuplas apropriadas como chaves, o Pandas vai reconhecer isso automaticamente e vai utilizar o multi-index como sendo o padrão. Então, estou colocando aqui full time odd home, estou colocando open e close. Aqui é como se a gente tivesse as odds de abertura e fechamento para o mandante, para o empate e para o visitante. Então, a gente tem um dicionário com tuplas, as tuplas são as chaves, e aqui a gente tem os valores que a gente vai armazenar nessa coluna. Então, se a gente executar isso aí, a gente está criando uma série onde a gente tem a odd de abertura e a odd de fechamento de um mercado fictício. Só que às vezes é útil a gente criar explicitamente um multi-index. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso aqui. Em um dataframe, as linhas e as colunas elas são completamente simétricas. E assim como as linhas elas podem ter vários níveis de índices, as colunas elas também podem ter vários níveis. Então aqui vou criar esse index, vou chamar a função do Pandas pd multi-index from product, vou colocar como ano 2022-2023 e vou colocar como times Chelsea e Arsenal. Então, esses aqui serão os índices do nosso dataframe. Agora, na coluna, eu também vou utilizar o multi-index. Então, vou chamar a função multi-index from product e vou colocar como índice superior custo do gol, CV do custo do gol, valor do gol, CV do valor do gol. Esse vai ser o índice superior, que vai estar acima,
E abaixo a gente vai ter, para cada uma dessas variáveis que a gente vai ter no índice superior, a gente vai ter o home e o away. Vou simular aqui alguns dados, mais uma vez vou utilizar a função random.range. Vou querer 4 linhas e 8 colunas. E vou querer que ele separe ela de 2 em 2, porque cada variável dessa aqui, custo do gol, CV do custo do gol, vai receber 2 desses números. Vou criar o meu data frame utilizando o comando pd.dataframe. Vou chamar o data, que foi que eu criei randomicamente. Vou chamar o index e vou chamar o colunas. E vou chamar as colunas. E vou pedir para ele imprimir na tela data frame jogo para a gente. Então, olha que coisa interessante. Então, ó, a gente tem aí, ó, 2022, 2023, né, os times Chelsea e Arsenal, como a gente já tinha feito aqui. Só que agora a gente também está fazendo multi-index nas colunas. Então, essa primeira coluna custo do gol, a gente tem o custo do gol home, custo do gol away, CV custo do gol home, away e assim sucessivamente. Ou seja, aqui a gente pode ver que essa indexação múltipla para linhas e colunas, elas podem ser bastante úteis. E uma coisa interessante é que a gente pode pegar uma dessas variáveis que estão no nível superior e setar somente ela, e aí ele vai fatiar o nosso data frame, selecionando apenas os dados relativos àquela coluna. Então, por exemplo, eu vou fatiar a coluna valor do gol. Então, ele vai lá no nosso data frame e vai selecionar todas as informações daquela variável superior. Então é isso. Se gostou dessa aula, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda uma mensagem lá no nosso grupo do Telegram. Vou deixar para vocês a playlist do nosso curso, para quem perdeu as aulas anteriores ou para quem quer revisar algum conteúdo. E vou deixar para vocês o vídeo onde eu apresento essas variáveis que eu coloquei aqui, o valor do gol e o custo do gol. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até a nossa próxima aula.